Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe você, caro ouvinte. Com grande alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para esse estudo, para essa meditação na santa e sagrada Palavra de Deus e a sua mensagem. Gostaria nesse dia de falar sobre um assunto, falar sobre Noé, sobre a Arca de Noé e como Deus especificou para ele que construísse essa arca, como foi o mandamento de Deus acerca disto para Noé. Sabemos que naquela época a Bíblia nos relata que havia muita maldade sobre a terra, que não é diferente dos nossos dias, e Deus ordenou a Noé que ele construísse uma arca, porque ele iria acabar com a raça humana, e aqueles que desejassem serem salvos deveriam entrar na arca. Deus prometeu também que haveria chuva, que inundaria toda a terra. Mas tem um fato muito importante e curioso nesta passagem, porque a terra até então nunca havia visto chuva. Não existia chuva naquele tempo. Deus somente mandava um orvalho sobre a terra, o qual regava as plantações, a terra e tudo o que há no sistema. Então, Noé tinha sua mensagem, pregava e falava que a chuva ia vir, que ia inundar a terra, e as pessoas o chamavam de louco, porque até então eles não conheciam chuva. Mas Noé sabia a promessa que havia sobre ele e sabia o Deus ao qual ele servia, e que se Deus falou, aquilo iria se cumprir. E um fato também curioso, que a Bíblia nos conta que Noé ele pregou por 120 anos. Foram 120 anos nessa construção da arca e pregando para as pessoas, dizendo para se arrepender que a chuva iria vir, que haveria destruição, que a água iria inundar tudo e mataria todo o ser vivo, e Deus renovaria a terra. E aquele povo não ouviu ao pedido de Noé, ao clamor de Noé. E nessa mesma passagem aqui em Gênesis nos fala que somente 8 pessoas da família de Noé foram salvas. Somente 8 pessoas, dentre todas aquelas que ouviram aquela pregação, que ouviram Noé falando que tudo aquilo iria acontecer, somente 8 pessoas deram ouvidos àquilo. E o que tem acontecido na terra hoje? E o que tem acontecido nas igrejas, na mensagem, no púlpito hoje? Não é um clamor? Não é o nosso pastor dizendo para as pessoas, para as almas se arrependerem, para virem a Cristo, para deixarem para trás todo o seu eu, todo o seu pecado, toda a sua malícia, toda a sua imundície? E o que o ser humano tem feito? A era de Laodiceia diz: tenho tudo e nada me falta. Mas Deus, assim como ele fez lá no passado, ele vai fazer de novo. E assim como Noé pregava lá no passado, Deus tem os seus pregadores hoje, avisando o povo para que se convertam, para que voltem as suas vidas a Deus. E o que o ser humano tem feito? Gênesis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Deus especificando para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. A madeira de gofer, conforme os historiadores nos dizem, nos relatam, ela era uma madeira muito leve, que naquela época não era usada para muita coisa. Que aos olhos humanos, aquelas pessoas talvez passassem por aquela construção e falavam: Noé, você está ficando doido, essa madeira não serve para nada, essa madeira é muito leve, essa madeira vai prejudicar a sua construção, essa arca que você está fazendo. Mas Noé não ligava para nada. Noé somente ele atentou para aquilo que Deus mandou a ele. E realmente a madeira ela era muito leve, ela não tinha muito valor, ela não era usada em grandes construções, e essa madeira ela representa os seres humanos. No plano de Deus, eu como ser humano nós não valemos muita coisa, mas Deus, na sua sabedoria, na sua santidade, também mandou que Noé betumasse aquela madeira por dentro e por fora. E esse betume ele representa o Espírito Santo. Então o que faria a diferença naquela construção não era a madeira, mas o mais importante era o betume, que impediria a água
de infiltrar e afundar aquela embarcação. E outra coisa mais importante, esse betume ele só infiltraria nessa madeira se ele estivesse quente. Então o betume teria que estar quente para penetrar nesta madeira. E assim é nossa vida em receber o Espírito Santo. É de uma forma viva, é de uma forma avivada. Deus fala que é melhor que a gente seja frio do que ser morno. Então o que Deus pede de um cristão hoje? Que ele seja quente, que ele seja avivado, que ele seja intenso nas coisas de Deus, não meio termo. Então, a madeira de gofer representando os seres humanos e o betume representando o Espírito Santo. Qual foi o resultado disso? Uma arca super leve que flutuou e o betume que impediu que a água a infiltrasse e a afundasse. Quanta sabedoria da parte de Deus! Quanta confiança de Noé em fazer conforme Deus tinha pedido. Noé poderia ter mudado, pensado, essa madeira não vai resistir, essa madeira não vai resistir às pancadas, ela vai sofrer algum dano, ela é muito leve, ela é muito fraca. Mas Noé, ele simplesmente baixou sua cabeça e durante 120 anos ele pregou, ele anunciou, até que o dia do dilúvio veio e matou toda aquela população. Somente a família de Noé e os seus 8 sobreviveram. Não foi a madeira que impediu de afundar, ou que fez flutuar, foi o betume. O Espírito Santo fez com que o plano de Deus desse certo. E você nota que Noé ele não se importou com o que as pessoas falavam, não se importou se Noé sabia o que era chuva, ele não se importou se aquilo nunca teria acontecido, se Deus falou aquilo iria se cumprir. O irmão Brana prega numa mensagem também, fala acerca de um pregador, fala sobre Charles Finney, que ele era um pregador, acerca disso, sobre confiar, assim como Noé confiou. Charles Finney ele era um pregador, mas ele só tinha um intelecto. Ele era muito polido, até que 2 irmãs vieram até ele dizendo, estar orando para que ele recebesse o Espírito Santo. Charles Finney, por certo, ele ficou muito bravo, porque ele era um pregador renomado, e quem seriam aquelas irmãs para falar que ele estava precisando do Espírito Santo? Ele estava em outro patamar, ele era um pregador. Então até que um dia aquilo incomodou ele, e ele sentiu a necessidade de realmente buscar a Deus mais a fundo. Então a história conta que ele saiu e foi orar na mata, se ajoelhou, e quando ele estava se concentrando, algum barulho de galho estalando o fazia parar e abrir os olhos, até o ponto dele não se importar mais com nada. Aí foi onde Deus o deu o Espírito Santo. Dali em diante suas pregações eram as mesmas, porém ele tinha resultados, tinha conversões e alcançava as pessoas. Então, assim como Noé ele não se importava com o que as pessoas falavam, Charles Finney teve que chegar a um ponto de não se importar também com o que estava à sua volta, com o que estava sendo dito, com o que pensassem acerca dele. Que alegria é para um trabalhador na vida natural que as pessoas o vejam falando com o seu chefe, que prestígio. E por que as pessoas se importam quando elas estão orando, falando com Deus, o seu Criador, o que as pessoas vão achar dela? Não tem muito mais valor falar com o nosso Deus, com o nosso Criador, do que com as coisas terrenas? Então, meu irmão, que essa passagem bíblica, que essa história que aqui foi contada, acerca da madeira, que é o ser humano, acerca do betume, que é o Espírito Santo, acerca de estar avivado, estar quente, para poder que esse Espírito Santo penetre em nossa vida, aquele como o Charles Finney não se importou mais com nada, que a gente possa chegar a esse ponto de não se importar com mais nada à nossa volta e entrar realmente dentro dos santos de Deus e ser selado com o Espírito Santo. É isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu desejo para a tua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe nesse dia.